Você já sentiu o peso esmagador de um dia que mal começou? A ansiedade que sussurra dúvidas? O cansaço que parece gritar mais alto que qualquer esperança? Em meio ao ruído incessante do mundo e às tempestades da alma, buscamos, muitas vezes em vão, por uma tábua de salvação, um farol na escuridão. E se eu lhe dissesse que existe uma força acessível e profunda, capaz não apenas de alterar o curso do seu dia, mas de remodelar o tecido da sua existência? Uma prática tão singela em sua forma quanto poderosa em seus efeitos. Hoje mergulharemos nas Escrituras Sagradas, não para desvendar um segredo místico, mas para redescobrir a potência transformadora de uma oração simples, um diálogo íntimo e direto com o Criador. As palavras que ecoam dos tempos bíblicos não são meros registros históricos, são portais para uma sabedoria atemporal, um convite à transformação. No coração do Sermão do Monte, Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, não apenas nos instruiu sobre a oração, mas nos presenteou com um modelo divino, o Pai Nosso. Em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15, ele nos adverte contra a ostentação e a repetição vã. A oração não é um espetáculo para os homens, mas um encontro sagrado na quietude do seu quarto, com a porta fechada, onde o Pai, que vê em secreto, lhe recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Quanta profundidade nessa simplicidade! O Criador do Universo conhece suas necessidades antes mesmo que uma palavra seja proferida. A oração então transcende a lista de pedidos. Torna-se um ato de reconhecimento, de submissão, de relacionamento. O Pai Nosso que estás nos céus não é apenas uma reza, mas um mapa para o coração de Deus. A adoração entrega à sua vontade o pedido pelo pão nosso de cada dia, o sustento físico e espiritual, o perdão mútuo, a proteção contra o mal. Eis a arquitetura de uma conversa que pode começar em seus lábios e ecoar na eternidade. Mas a jornada da alma frequentemente se depara com um inimigo implacável, a ansiedade. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, surge como um bálsamo divino. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Perceba a beleza desta instrução. A ansiedade é confrontada não com negação, mas com ação. A oração, a súplica, a gratidão. É um convite para depositar cada fardo, cada preocupação aos pés do Altíssimo. E a promessa? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não uma paz superficial, dependente de circunstâncias, mas uma paz que transcende a lógica humana, uma fortaleza divina ao redor do seu ser interior. Uma oração simples, nascida de um coração que confia, pode ser o canal direto para essa paz indescritível. A potência dessa comunicação divina é reiterada com fervor por Tiago, em sua epístola, capítulo 5, versículos 13 a 16. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A oração não é apenas para os momentos de desespero, mas para todas as estações da vida. Tiago prossegue, falando sobre a oração pelos enfermos e a confissão de pecados, culminando na poderosa declaração: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um justo não é um ser humano perfeito, mas aquele que foi justificado pela fé em Cristo e busca viver em retidão. Sua oração, fervorosa e perseverante, move o coração de Deus, desencadeia o seu poder. Imagine o impacto disso no seu dia. A aflição transformada em testemunho, a doença encontrando o toque da cura divina ou a força para suportar.
o peso da culpa aliviado pelo perdão. E para que essa transformação não seja um evento isolado, mas um fluxo contínuo de graça e poder, o apóstolo Paulo nos deixa uma instrução concisa, porém monumental, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Como é possível orar sem cessar em meio à agitação da vida moderna? Não se trata de um estado de reclusão monástica, mas de uma atitude contínua de comunhão com Deus. É viver com a consciência de sua presença, é transformar cada pensamento em um diálogo, cada desafio em uma oportunidade de buscar sua face, cada bênção em um motivo de gratidão. É ter o coração constantemente voltado para o eterno, como uma bússola que sempre aponta para o norte. Uma oração simples, feita com sinceridade pela manhã, pode definir o tom do seu dia, mas a prática de orar sem cessar tece uma tapeçaria de comunhão que sustenta e transforma a totalidade da sua vida. Então, como pode ser essa oração simples que muda tudo? Comece com o Pai Nosso, medite em cada frase, use-o como um guia. Reconheça a santidade de Deus, submeta-se à sua vontade, peça pelo seu sustento diário, libere e busque perdão, clame por livramento. Ou simplesmente abra seu coração. Converse com Deus como um filho conversa com um pai amoroso. Apresente suas ansiedades, conforme Filipenses nos ensina, e agradeça. Confesse suas falhas, como Tiago orienta, e interceda por outros. Deixe que suas primeiras palavras ao despertar e as últimas antes de dormir sejam um sussurro de dependência e gratidão. Permita que, ao longo do dia, seus pensamentos se elevem a Ele em pequenas preces, em momentos de silêncio ou em meio à multidão. Essa prática constante, essa conversa contínua, não é um fardo, mas uma fonte de poder inimaginável. Aquele dia que começou pesado pode encontrar leveza. Aquela decisão que parecia impossível pode encontrar clareza. Aquele relacionamento ferido pode encontrar o caminho da restauração. Aquela vida que parecia estagnada pode florescer em propósito e significado. A oração simples não é uma fórmula mágica, mas a chave que abre a porta para a intervenção divina, para a paz que excede o entendimento, para a força que se aperfeiçoa na fraqueza. É o respirar da alma, conectando o finito com o infinito. Não subestime o poder que reside em um coração que se volta para Deus em oração. A Bíblia não é um livro de sugestões, é um manual para uma vida abundante e vitoriosa. As instruções de Jesus, Paulo e Tiago são convites para experimentar a realidade do Deus vivo e operante. Seu dia pode mudar, sua vida pode ser radicalmente transformada. Não por sua própria força, não por técnicas complexas, mas pelo poder liberado através de uma oração simples, sincera e constante, oferecida ao Pai que não apenas ouve, mas anseia por responder. Chegou o momento de silenciar o barulho ao redor e dentro de você. Chegou a hora de aceitar o convite divino para uma conversa que tem o poder de mudar tudo. Não adie, não se sinta indigno. O acesso foi garantido por Cristo. Aproxime-se com fé. Experimente hoje mesmo o impacto transformador de uma oração simples. Permita que a paz de Deus inunde seu ser e que a sua sabedoria guie seus passos. Se esta mensagem tocou seu coração, se você anseia por essa transformação, comece agora. Faça da oração o fundamento do seu dia e a bússola da sua vida. Compartilhe esta descoberta com outros que também buscam esperança e mudança, e que a sua jornada de oração seja uma fonte inesgotável de força, paz e milagres.